Eu sou Eliseu e preciso te contar algo que poucos sabem sobre mim. Eu não nasci profeta, não nasci especial. Nasci comum, trabalhando na terra, sujo de barro, longe dos palácios e templos. Mas Deus me escolheu para realizar milagres que até hoje desafiam a lógica humana. Milagres impossíveis. Testemunhos reais de transformação espiritual que mudaram nações inteiras. Você já se sentiu desafiada por algo maior que você? Já teve medo de não ser suficiente para o que Deus estava pedindo? Eu tive. E foi justamente nesse medo que Deus falou comigo de uma forma que mudou tudo. Naqueles tempos, tudo era diferente. Israel estava dividido, o povo andava longe de Deus, e os falsos profetas dominavam a fé das pessoas. Havia fome, guerra, doenças que ninguém conseguia curar. E foi nesse cenário de caos que Deus me chamou. Não com pompa, não com glória visível, mas com um manto jogado sobre meus ombros, enquanto eu arava a terra com 12 juntas de bois. Aquele manto era de Elias, o maior profeta de Israel. E quando ele passou por mim e lançou aquela capa sobre minha vida, eu entendi. Minha história nunca mais seria a mesma. Mas a verdade que ninguém contou é esta. Receber o chamado de Deus não significa que tudo ficará fácil. Significa que você terá que confiar mesmo quando não entender. Significa que você será testada, questionada e muitas vezes desacreditada. Eu passei por tudo isso. E mesmo assim, Deus operou através de mim milagres que nem eu imaginava serem possíveis. Multiplicação de azeite, ressurreição de mortos, cura de leprosos, machados que flutuam, água envenenada que se torna pura, exércitos inteiros confundidos por uma oração. Você entende o que é confiar mesmo sem ver? Eu aprendi isso na prática. E hoje, quero compartilhar com você o que realmente aconteceu comigo. Não a versão resumida que você ouviu na igreja, mas a verdade completa. A verdade de quem viveu cada milagre, cada desafio, cada momento em que pensei que não conseguiria, porque minha história é um testemunho real de transformação espiritual. E talvez, só talvez, ela seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Antes de ser profeta, eu era agricultor, filho de Safate. Nada de glamour, nada de destaque. Acordava cedo, molhava os pés na terra molhada, guiava os bois, plantava, colhia. Era uma vida simples, mas honesta. Minha família dependia do meu trabalho. Eu era responsável, comprometido, fiel ao que tinha que fazer. Mas havia algo dentro de mim que gritava por mais. Não era ambição, era um vazio, uma sensação de que eu havia nascido para algo maior, mas não sabia o quê. Você já sentiu isso? Como se sua vida fosse boa, mas incompleta? Eu via Elias de longe, ouvia as histórias dele. O homem que enfrentou 450 profetas de Baal sozinho. O homem que fez descer fogo do céu. O homem que fechou os céus por 3 anos e meio. E algo dentro de mim ardia quando ouvia esses testemunhos. Não era inveja, era um chamado que eu ainda não compreendia. Minha rotina era previsível. Levantar, orar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir e recomeçar. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, até aquele dia. O dia em que Elias passou por mim. Eu estava arando, suado, cansado, concentrado na terra à minha frente, e de repente senti um peso sobre meus ombros, um manto. Olhei para cima e vi Elias me encarando. Não disse uma palavra. Apenas jogou seu manto sobre mim e seguiu caminhando. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram. Eu sabia o que aquilo significava. Era o chamado, o convite, a escolha de Deus. Mas a dúvida e o medo também fizeram parte da minha jornada. Será que eu estava pronto? Será que Deus não tinha escolhido a pessoa errada? Eu era só um lavrador, minha filha. Não tinha estudo formal. Não vinha de família sacerdotal. Não tinha nenhum treinamento espiritual especial. Larguei os bois, corri atrás de Elias. E quando o alcancei, pedi apenas uma coisa. Deixa eu me despedir da minha família, e eu te sigo. Elias olhou para mim com aqueles olhos profundos e disse, vai e volta. O que foi que eu te fiz? Aquela resposta me desconcertou. Ele não me forçou, não me obrigou. Apenas me mostrou a porta, e eu tive que escolher atravessá-la. Voltei para casa, matei os bois, queimei o arado, cozinhei a carne e servi ao povo.
Foi minha forma de dizer: não há volta. Escolhi Deus. Escolhi o impossível. E foi a partir daquele momento que minha vida virou de cabeça para baixo, para melhor, e também para o desafio mais intenso que eu jamais imaginei enfrentar. Eu segui Elias, andei com ele, aprendi com ele, servi a ele. E quanto mais eu convivia com aquele homem de Deus, mais eu percebia o peso do chamado que estava sobre mim. Porque Elias não era fácil, ele era intenso, profundo, exigente. E acima de tudo, ele era alguém que vivia na presença de Deus de uma forma que assustava. Mas eu amava aquilo. Cada palavra dele era uma semente plantada em mim. Cada milagre que eu via através dele me fazia entender que Deus é real, que Deus age, que Deus transforma. Até que chegou o dia mais difícil da minha vida. O dia em que Elias seria levado ao céu. Ele sabia, eu sabia, e aquilo pesava como uma tempestade se aproximando. Fomos juntos de Gilgal até Betel, de Betel até Jericó, de Jericó até o Rio Jordão, e em cada lugar ele me dizia: fica aqui. O Senhor me enviou mais adiante, e em cada lugar eu respondia a mesma coisa: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Eu não ia abandoná-lo. Não ia desistir. Mesmo sabendo que ele partiria, eu queria estar ao lado dele até o último momento, porque eu sabia que aquele seria o momento de quebra da minha vida. Quando chegamos ao Jordão, Elias tirou seu manto, enrolou e bateu nas águas. O rio se abriu. Passamos a pé enxuto, e do outro lado, ele virou para mim e fez a pergunta que mudaria tudo: o que você quer que eu te faça antes de ser tomado de ti? Meu coração acelerou. Era a última chance, a última oportunidade. E eu sabia exatamente o que precisava. Não era dinheiro, não era fama, não era poder político, era algo muito maior. Eu disse: que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porção dobrada, 2 vezes mais unção, 2 vezes mais poder, 2 vezes mais responsabilidade. Elias me olhou sério e disse: coisa difícil pedir. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Difícil. Ele chamou de difícil, mas eu não recuei, porque eu sabia que sem aquela unção, eu não conseguiria cumprir o que Deus tinha para mim. E então aconteceu. Um carro de fogo, cavalos de fogo, um redemoinho. Elias subiu ao céu diante dos meus olhos, e eu fiquei ali, sozinho, segurando o manto que havia caído. O mesmo manto que um dia ele jogou sobre mim quando eu estava arando. Rasguei minhas vestes, chorei, gritei: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele se foi, e agora eu estava sozinho, com um manto, com uma promessa, e com o maior desafio da minha vida pela frente. Será que Deus realmente estava comigo? Será que a unção tinha mesmo passado para mim? Era hora de descobrir. Peguei o manto de Elias, meus dedos tremiam. Meu coração batia descompassado. Olhei para o Rio Jordão à minha frente, as mesmas águas que Elias havia aberto momentos antes. E agora, eu precisava saber: Deus estava comigo ou não? Respirei fundo, enrolei o manto, ergui minha mão e bati nas águas gritando: onde está o Senhor, Deus de Elias? E sabe o que aconteceu, minha filha? As águas se abriram, o rio se dividiu e eu atravessei. Naquele momento, Deus falou comigo de uma forma que não precisou de palavras. Ele me mostrou que eu não estava sozinho, que a unção era real, que o chamado era verdadeiro, que Ele estaria comigo em cada milagre impossível que eu precisasse realizar. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado viram tudo e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foi ali que minha jornada como profeta dos milagres impossíveis começou de verdade. Logo em seguida, os homens de Jericó vieram até mim e disseram: a cidade é boa, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Pedi sal, joguei nas águas e declarei: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. Um testemunho real de que quando Deus fala, a natureza obedece. Mas foi só o começo. Uma viúva veio até mim desesperada. Ela tinha dívida. O credor queria levar seus 2 filhos como escravos. Ela não tinha nada, apenas uma botija de azeite. Deus me mostrou o que fazer. Mandei que ela pegasse vasos emprestados de todos os vizinhos, muitos vasos,
e que começasse a despejar o azeite. E sabe o que aconteceu? O azeite não parou de sair. Encheu vaso após vaso após vaso, até não haver mais onde colocar. Ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e ainda viveu do que sobrou. Uma experiência sobrenatural, um milagre de provisão. Deus operando através da minha fé. Depois veio a Sunamita, uma mulher que me acolheu, que construiu um quarto para mim em sua casa. Ela não tinha filhos. Profetizei que no ano seguinte ela teria um filho, e ela teve. Mas anos depois, o menino morreu. Ela veio até mim desesperada. Fui até a casa dela. Orei. Me deitei sobre o menino, e Deus trouxe aquela criança de volta à vida. Ressurreição. Vida voltando onde havia morte. Esperança renascendo onde havia desespero. Depois foi Naamã, o general leproso, um homem poderoso que precisava de cura. Mandei que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou ofendido, mas obedeceu. E quando saiu da 7ª vez, sua pele estava como a de uma criança. Cura completa. Transformação espiritual e física. Machados que flutuaram. Exércitos cegos que eu guiei. Multiplicação de pães. Água amarga que se tornou doce. Cada milagre era uma confirmação de que Deus estava comigo, de que a porção dobrada era real, de que o impossível era o território onde Deus mais gostava de agir. E eu aprendi algo poderoso. Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Depois do encontro com Deus, depois de ver as águas se abrirem, depois de presenciar milagre atrás de milagre, minha vida nunca mais foi a mesma. Não era mais sobre mim, era sobre o reino. Era sobre mostrar ao povo que Deus ainda estava ali, vivo, presente, agindo. Foi a fé que me sustentou quando tudo parecia impossível. Porque, acredite, nem sempre as pessoas acreditavam, nem sempre fui respeitado. Houve momentos em que me chamaram de mentiroso, de louco, de falso profeta. Mas eu tinha algo que eles não podiam negar: os milagres, os testemunhos reais, as transformações visíveis. Minha visão de vida mudou completamente. Antes, eu pensava pequeno, pensava na minha plantação, na minha colheita, na minha família. Mas Deus me ensinou a pensar em nações, a pensar em gerações, a pensar em eternidade. Eu vi reis se curvarem diante de Deus por causa dos milagres que Ele fazia através de mim. Vi famílias restauradas, vi doenças sendo curadas, vi fome sendo saciada. Vi desesperança se transformando em fé renovada. Aprendi que oração não é só palavras bonitas. Oração é conexão, é intimidade, é guerra espiritual. Eu orava e coisas aconteciam. Exércitos eram confundidos, cidades eram liberadas, pessoas eram salvas. E sabe o que mais mudou em mim? Minha compaixão. Eu não era mais o jovem agricultor focado apenas no meu mundo. Eu me tornei alguém que chorava com quem chorava, que se alegrava com quem se alegrava. Cada pessoa que vinha até mim carregava uma história. E Deus me deu sensibilidade para ouvir, para sentir, para interceder. A Sunamita me ensinou sobre gratidão. A viúva me ensinou sobre confiança. Naamã me ensinou que Deus não faz acepção de pessoas. Os filhos dos profetas me ensinaram sobre mentoria e legado, porque eu entendi uma coisa poderosa. Não adianta ter porção dobrada se você não compartilha. Não adianta ver milagres se você não forma outro. Eu treinei profeta, ensinei, discipulei, porque eu sabia que um dia eu partiria e o trabalho de Deus precisaria continuar. E continuou. Até depois da minha morte, Deus ainda operou através de mim. Quando jogaram o corpo de um homem no meu túmulo, ele tocou meus ossos e ressuscitou. Milagre após a morte. Unção que transcende o tempo. Eu me tornei alguém que não tinha medo de desafios impossíveis, porque eu sabia quem estava comigo. Eu sabia que Deus havia me escolhido, não por eu ser capaz, mas porque Ele é capaz. E hoje, olhando para trás, para toda a minha jornada, eu posso te dizer, valeu cada lágrima, valeu cada dúvida, valeu cada momento em que pensei que não conseguiria, porque Deus é fiel. E quando Ele chama, Ele capacita. Minha história é um testemunho real de transformação espiritual. E ela está aqui para te lembrar. Se Deus fez através de mim, Ele pode fazer através de você também. Talvez você esteja passando por isso também. Talvez você se sinta comum demais para Deus usar.
Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu não tenho nada de especial. Eu também pensava assim. Eu era só um lavrador. Mas Deus me transformou no profeta dos milagres impossíveis. E sabe por quê? Porque Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Ele procura corações que dizem sim, mesmo com medo. Corações que confiam, mesmo sem entender. Você está ouvindo a voz de Deus? Ou só o barulho do mundo? Porque Deus ainda fala. Deus ainda chama. Deus ainda opera milagres. Não mudou. O que muda somos nós. Nossa fé. Nossa disposição. Nossa coragem. Eu tive que largar os bois, queimar o arado, deixar a segurança para trás. E foi a melhor decisão da minha vida. O que Deus está pedindo que você largue? Qual é o arado que você precisa queimar para seguir o chamado dele? Pode ser um relacionamento que te afasta de Deus. Pode ser um vício que te prende. Pode ser um sonho pequeno quando Deus quer te dar um sonho gigante. Pode ser simplesmente o medo de não ser suficiente. Minha filha, você é suficiente porque Deus está com você. E se Ele está com você, quem será contra você? Eu fiz milagres impossíveis, mas o maior milagre foi Deus pegar um homem comum e transformá-lo em instrumento de poder e glória. E Ele quer fazer o mesmo com você. Não importa sua idade, não importa seu passado, não importa quantas vezes você duvidou, Deus ainda tem planos para você. Planos de transformação espiritual, planos de milagres, planos de fé renovada. Obrigado por me ouvir hoje, por me dar a honra de compartilhar minha história com você. E se essa história tocou o seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. Tem muita gente que também viveu experiências sobrenaturais, que também recebeu milagres de Deus, que também teve suas vidas transformadas pela oração e pela fé. Se inscreva no canal Milagre Contado. Ative o sininho. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso, porque testemunho real tem poder, tem unção, tem capacidade de mudar vidas. E antes de ir, quero te deixar um desafio. Ore, agora mesmo, onde você estiver. Diga para Deus: eu quero a porção dobrada, eu quero ser usada por ti, eu confio em ti. E espera, porque quando Deus responde, o impossível se torna possível. Fica na paz, e que a unção de Deus esteja sobre você, assim como esteve sobre mim. Até a próxima história, até o próximo milagre, até o próximo testemunho que vai fortalecer sua fé. Deus te abençoe, minha filha. Bênção.